A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Papa Francisco visitará o Brasil e a Congregação Cristã CCB. Irmãos, olha só o que estão fazendo nas redes sociais, anunciando que Papa Francisco vai visitar a CCB. Esta mensagem foi dada em 2020, em plena Covid, e sendo replicado agora e no ano 2024 por algumas pessoas, né, irmãos, que viraram teólogos, pastores, psicólogos na pandemia. Eu vou ler uma matéria aqui, irmãos, para mandar de saber o final dos tempos. A informação a seguir, vocês vão se surpreender o que falaram do Papa e a congregação. Preste atenção. O Centro Televisivo do Vaticano anunciou que o Papa Francisco irá visitar o Brasil em 2020. Ele virá para conhecer a congregação cristã no Brasil. Dentre as inúmeras categorias de fake news que circulam na internet, há algumas que conseguem voltar a circular com uma pequena modificação. É o caso da história de hoje, que trata do Papa Francisco. De acordo com uma mensagem que se espalhou no Facebook e no WhatsApp, o Pontífice decidiu visitar o Brasil em 2020. Mais do que isso, ele tem o objetivo principal com a visita: conhecer o trabalho da congregação cristã no Brasil. Isso quer dizer que ele disseram que ele ia visitar o Brasil em 2020, naquela época, e agora estão falando que ele vai vir ao Brasil em 2024 visitar a congregação cristã no Brasil. Calma, irmão, calma, irmão. Nós estamos aqui, irmãos, desmistificando e alertando a nossa querida Irmandade que não é todas as mensagens que nós vamos ver e ouvir aí na internet que são verdadeiras. A mensagem aponta que o Papa Francisco está curioso para saber mais sobre a CCB, que se tem falado muito sobre ela no Vaticano, e dá como fonte o Centro Televisivo do Vaticano, que diz bem assim: Papa Francisco visitará a congregação cristã no Brasil. O Centro Televisivo Vaticano, emissora oficial no Brasil, divulgou no último dia 18 uma nota oficial confirmando a visita do Papa Francisco ao Brasil, a fim de conhecer a denominação evangélica Congregação Cristã no Brasil. Igreja que, segundo o Papa Francisco, após análises minuciosas em história e liturgias cristãs, é a igreja que mais se aproxima da igreja cristã primitiva, fundada pelo apóstolo Pedro e confirmada por Constantino no ano de 303 depois de Cristo. Segundo o núcleo apostólico no Brasil, Dom Giovanni de Aniello, a fama da igreja protestante Congregação Cristã no Brasil faz-se anunciar pelos corredores da Basílica de São Pedro, a casa oficial do Papa no Vaticano, e já tem vamos ver aqui, convertidos inúmeros padres e freiras, não só no Brasil, mas como também na Europa e América do Norte. Outro sim, Dom Pedro Odílio Sciarra, cardeal arcebispo metropolitano de São Paulo, na Catedral da Sé, diz que a visita será consumada na sede da Igreja da Congregação Cristã no Brás, na Avenida Visconde de Parnaíba, 1616, próximo ao metrô Bresser. Ocorrerá numa manhã de domingo num
um dos famosos batismos periódicos da igreja, mas tudo é com acordo com o corpo administrativo e o episcopado da denominação. Irmãos, olha só como ainda diz embaixo, hein? O acontecimento será histórico e marcará a abertura de uma nova era entre as diversas vertentes do cristianismo que se vê ameaçado pelo avanço do islamismo. O fato este que coincide com o enfraquecimento da fé católica em todo o mundo, especificamente no continente europeu. Aí diz bem assim, irmãos: Papa Francisco visitará o Brasil e a congregação que está no Brasil. Antes eles falaram que era em 2020, agora em 2024. Vamos colocar em 2024? Muitos católicos ficaram animados com a informação. Integrantes da CCB então ficaram animadíssimos. Só há um detalhe: a história não procede. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Lembra do que a gente falou lá no início do texto? Alguns boatos só precisam de uma pequena modificação para voltar a circular. Então, irmãos, veja bem. O resumo diz assim: a história que aponta que o Papa Francisco virá ao Brasil para conhecer a congregação que está no Brasil é falsa. Ah, mas os integrantes da congregação que está no Brasil ficaram animados. Irmãos, nós servimos a Deus em uma denominação, em uma igreja, aonde não é a pessoa que aceita Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Deus que aceita a pessoa. Cristo, Jesus, Deus não está a rifa, não está como um menino abandonado e que você precisa ir na igreja, aceitar. Muitos falam aí: para a congregação eu não volto mais, essa denominação mata, essa denominação é isto, é aquilo. Mas, irmãos, problema é seu se não quiser voltar para a congregação, para a Assembleia de Deus, para qualquer igreja que adore e anuncie a salvação de alma. Problema é seu. Fica neste mundo ingrato, neste mundo que só tem perdição, né, irmãos? E ainda mais, uma irmã, né, segundo um áudio que nós colocamos semana passada, que eu retirei, porque foi um áudio falado em umas redes sociais, né, no WhatsApp, e eu retirei por este motivo, porque se já estivesse aí na internet, eu não iria retirar, porque é público. Caiu na internet, é público. Mas, irmão, esta irmã que mandou esse áudio esses dias, falando com as nossas irmãs do grupo, meu Deus do céu, ela anunciando para as irmãs, irmão, que a congregação fez um pacto com a Igreja Católica, fez um pacto ali com o Papa, que ia se unificar a igreja. Ia ser só uma igreja só. Agora, como que a congregação vai unificar a Igreja Católica se a congregação prega na Bíblia que idolatria aos ídolos, aos santos, às imagens? Como que a congregação vai usar de uma liturgia, ainda mais da Igreja Católica, que são católicos, adoram a Deus, mas tem como base ali, como ponte, as imagens. E a congregação, né, já prega que as imagens têm ouvido, têm boca, têm perna, mas não andam. E essa irmã disseminando, irmãos, aí na internet, notícia falsa também. E as irmãs do grupo me perguntando: irmão Paulo, isso procede, isso é verdade? Eu falei: irmã, não, olha, ou saia do grupo, não dê ouvido. Não dê ouvido. E o pior de tudo, irmão, esses irmãos que falam isso, é tudo para complicar a obra de Deus, para confundir os verdadeiros que estão ali servindo a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, eu vou colocar uma matéria aqui para vocês, né? Para esses que gostam de falar: eu fui na igreja e chegou lá, o cooperador pregou de uma forma, o ancião de outra, eu não vou mais na igreja não, vou servir a Deus em casa, né? A igreja mata, a igreja faz isso, porque a congregação fez isso, fez aquilo. Irmãos, e muitos falam: a igreja somos nós. Será se ele procede desta forma? Eu vou colocar uma matéria bem antiga para vocês verem que a igreja morreu um dia.
E veja bem, isso é uma reflexão. Não é que aconteceu de um cooperador marcar um culto dentro da igreja. É uma reflexão, né, irmãos? Uma parábola, uma metáfora, né? Uma reflexão. E este cooperador marcou dentro da igreja um culto em celebração ali fúnebre. A igreja. Não a igreja, você saber, a igreja. E muitos deram risada, fizeram chacota. E um falava para o outro: vamos na igreja ver lá a morte da igreja, se eles vão enterrar a igreja, porque nós não vamos mais ver a igreja, nós não vamos mais na igreja. Então vamos dar o último adeus, para que, segundo, né, muitos pensaram, vamos dizer à congregação, os que perseguem, que é o fim, eles iriam falar o quê? Vamos lá para a gente já enterrar de vez, não quero mais congregação, né, irmãos? Eu vou colocar uma matéria aqui, irmãos, para vocês verem este funeral da igreja, dentro da igreja, como foi. Preste sua atenção. Irmãos, a morte da igreja. Um certo tempo, onde se diz um pastor, nós vamos usar no termo cooperador. Ainda nós falamos no áudio anterior que isso é uma metáfora, isto é uma reflexão, é uma parábola, não é uma parte que aconteceu, deixa bem claro. A morte da igreja. Um certo cooperador que tinha sua igreja lotadíssima de irmãos, ao passar do tempo, ele percebeu que a igreja foi esvaziando até chegar ao número de 3 pessoas só indo para o culto, o qual lhe caiu uma tristeza enorme. Ele pensou consigo: o que está acontecendo para que as pessoas não queiram mais ir para a igreja? E ele, pensando a semana toda o que ele iria fazer, ele teria então que fechar a igreja por falta de pessoas. Mas ainda tinha 3 pessoas que estavam ali e ele não podia fechar a igreja. Seriam 3 almas sedentas para ir buscar a Deus. Então, uma luz clareou na sua mente e ele falou o seguinte: vou fazer um culto fúnebre no enterro da igreja. E vou convidar todos aqueles para pelo menos o último culto vir se despedir da igreja. Então, aqueles que deixaram de congregar, comovidos, disse ao outro: vamos lá ver como que é o enterro da igreja. Eu nunca vi um culto fúnebre para enterrar uma igreja, para deixar de existir. Mas os críticos, então, com voz de chacota, tirando sarro, dando risada, os críticos falaram um para o outro: vamos lá para a gente enterrar de vez a igreja, jogar a última pá em cima do caixão. Só que aquele cooperador, ele arrumou um caixão velho e colocou no meio da igreja, do corredor lá na frente, e mandou formar uma fila para se despedir, um culto diferente, para se despedir da igreja. E muitos que estavam na fila ficavam ali pensarosos, né? O que deve ter dentro daquele caixão? Quem é que está dentro daquele caixão para nós se despedir? Eu nunca vi isso. Uma igreja morrendo e o enterro. Nós sabemos que não veio mais ninguém, só tinha 3 pessoas. Será que essas 3 pessoas desistiram de vir também para que este cooperador fizesse isto? Então, aqueles que estavam lá no final da fila via os primeiros que passavam, dava a volta pelo caixão, olhava dentro do caixão e saía chorando. E
Aquela curiosidade foi pegando todos, porque eles estavam numa fila. Quando alguém passava e olhava dentro do caixão e saia chorando, a curiosidade deles aumentava. Por que aquilo? O que tinha ali dentro para fazer as pessoas chorar? Era uma doidura, uma doideira fazer aquilo. Então, quando chegou a vez daquele que criticava, que xingava, ele não aguentou. Veio com a mão no rosto, pulando, chorando. Vocês estão curiosos para saber o que tinha dentro do caixão, não estão? Tinha um espelho. E aqueles que ia passando perto do caixão e olhava no espelho dentro do caixão, se despedindo da igreja, ele estava se despedindo de si próprio. Porque a igreja somos nós. Nós, quando vamos num templo para louvar a Deus, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Um dedinho precisa do outro, a mão precisa da outra, um pé precisa do outro para se afirmar, a cabeça precisa do pescoço. Né, irmãos? E isso é uma reflexão, irmãos, muito emocionante, porque aqueles que estavam passando, eles descobriram naquele dia, se a igreja estaria morrendo, era eles próprios que estariam morrendo espiritualmente. E hoje em dia, aí na internet, o que a gente ouve, irmãos, pessoas falando mal, inventando, falando mentira, fazendo fake news, como esta fake news, né, que em 2020 rodou o Brasil, numa época em que estava um vendaval, um vento muito forte na terra, no mundo, muitos perdendo seus entes queridos para o Covid, irmãos. Né, irmãos? E agora, de novo, nós receber no grupo, né, irmãos? Receber aí pessoas perguntando, né? Irmãos, temos que tomar cuidado, irmãos. Os tempos estão difíceis na terra. Os tempos estão difíceis na terra, irmãos. Os dias Deus abreviou, irmãos. Nós não estamos vendo aí, irmãos, um monte de lugar tendo terremoto, tsunami, tremor de terra. E aqui em São Paulo sofrendo, irmãos, igrejas canceladas da congregação, suspensa por não ter luz, por não ter acesso. E olha só o que nos mandaram aqui, que eu vou ler para vocês, irmãos. Olha só o que nos mandaram. Eu nunca vi isso. A Defesa Civil, irmãos, mandando comunicado para todos, irmãos. Parece em que nós vamos esperar também, como os Estados Unidos estavam esperando aquele tornado, né, irmão? Parece que nós estamos esperando também isso, ó. Prezados, bom dia. Informo que, segundo as previsões desta sexta-feira, teremos tempestades com ventos muito fortes, o que pode resultar em quedas de energias. Diante disso, recomendo que tomem as seguintes precauções. Carregar aparelhos eletrônicos, mantenha os celulares, laptops e outros dispositivos carregados, estocar água e alimento não perecíveis. Em caso de falta de luz prolongada, é importante ter alimentos que não precisem de refrigeração ou cozimento. Desligar aparelhos eletrônicos para evitar danos em caso de picos de energia. Desliga os aparelhos da tomada. Ter lanternas e velas. Mantenham-se lanternas, velas e fósforos em local de fácil acesso. Ficar atentos às seguranças. Mantenham-se informados sobre atualizações climáticas e siga as recomendações das autoridades. Em casos de chuva e ventos fortes, pedimos cuidado ao saíres em casa. Esta, irmãos, já é uma informação ali vindo da Defesa Civil de São Paulo. Até a irmã me informou, né, que se
estiver chovendo dessa forma, alguns cultos poderão, irmãos, como já teve esses dias, cancelado por esta forte, né, frio que vai vir e mediante, né, a natureza dando o seu recado. Irmão Paulo, mas isso daí mandaram para o irmão. Irmãos, nós estamos vendo aí acontecendo, irmãos, vários lugares alagando, ventos fortes, né, como São Paulo, que ficou aí milhões sem luz elétrica, irmãos. Milhões. Então, irmãos, estamos num tempos difíceis na terra. E a igreja somos nós, irmãos. Não vamos dar ouvido a pessoas, né, que quando o ancião falou lá, né, que o espírito de ler a Bíblia e o espírito da lepra espiritual, ele não falou material, ele não chamou ninguém de leproso, mas a lepra espiritual. Quando querem atacar a congregação aí, eles usam o termo corrupção espiritual. Eles usam outros termos e põem o espiritual para não serem processados. Agora o nosso irmão lá, ancião, pregou, não foi para eles, foi para a mocidade, e eles querendo tirar o conteúdo espiritual da boca do servo de Deus. Houve um erro na parte da comunicação que deu dupla interpretação? Houve, logicamente, o servo de Deus veio a público e mandou um áudio esclarecendo e pedindo retratação, mas nem com essa retratação o inimigo que usa de certas pessoas aí na internet aceitou e não tinha que não aceitar, não tinha que aceitar também, porque essa pregação foi para aqueles que foram buscar a face de Deus, que foram lá na igreja, nossa mocidade, o futuro de amanhã, os futuros cooperadores, futuros anciães, os que vão estar aí na obra de Deus, os futuros evangelistas, os futuros profetas, os futuros que estão aí, irmãos, Deus usando no DARP, Deus usando eles como missionários, indo na Cracolândia, né, irmãos? Indo lá e o Senhor resgatando as almas. Então, irmãos, estamos aqui neste vídeo relatando isso, a morte da igreja. O Papa vai vir conhecer a congregação. Bom seria que o Papa viesse mesmo, que ele ia se encantar, como todos aí, que nós já colocamos semana passada, o padre elogiando a congregação, um teólogo elogiando a congregação, um irmão da Assembleia de Deus largou de defender a sua igreja para defender a obra de Deus no Brasil. Então vamos fazer esse vídeo, rodar esse país, irmãos, e para que todos saibam, padre vindo, Papa vindo, ou não vindo, que isso daí é fake news. O Papa não vai vir, é fake news. É uma notícia que ocorreu na pandemia de 2020 e replicaram de novo hoje. E nós estamos aqui no canal disseminando essas mentiras, irmãos. Porque muitos de nossos irmãos são novos na graça e acham que isso é verdade e não é verdade. Então, estamos aqui colocando tudo em pratos limpos. Não é verdade. O Papa não vai vir. O Papa não sabe nada disso. Entendeu, irmãos? Não sabe nada disso. E se um dia quiser vir, será bem recebido. Que a congregação não é exclusivista. Nós temos o amor de Deus. Tá bom, irmãos? Fique aqui então com a nossa querida Irmandade. Deixe seus comentários e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, queridos.